Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Nuestra sangre y la palabra nuestra encendieron un fuego pequeñito en la montaña, y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero. Hermanos y hermanas de otras razas, de otras lenguas, de otro color y mismo corazón, protegieron nuestra luz y en ella bebieron sus respectivos fuegos. Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña el rico con apagar la luz primera. Es inútil. Hay ya muchas luces y todas son primeras. Pero la rebeldía, que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora, antes habló con otras lenguas y en otras tierras. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. La rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de ser humanos. Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por luchar nos matarán. Pero así nos haremos un mundo donde quepamos todos y todos vivamos sin muerte en la palabra. Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios, muertos nos quieren. Para el poderoso, nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir, la muerte del olvido. Hablando en su corazón indio, la patria sigue digna y con memoria. E é com as palavras do subcomandante Marcos que nós começamos o episódio. E para explicar o que foi a longa noite dos 500 anos, a gente não, ironicamente, temos que voltar para o início da colonização mexicana, quando Hernán Cortés tomou Tenochtitlan e instaurou o governo colonial no México. Bem, Chiapas era uma região que predominantemente era maia e ela foi dominada muito depois da cidade do México, a antiga Tenochtitlan. Chiapas era uma região que foi o último refúgio dos maias. E a história de Chiapas é escrita em sangue. A história da queda de Chiapas é contada por um padre espanhol que presenciou a carnificina espanhola naquela região que tanto resistiu aos colonizadores. Os indígenas de Chiapas se jogavam na frente dos canhões e era incompreensível para aquele padre a bravura daquele povo em resistir ao domínio espanhol com aqueles homens que praticamente não usavam roupa nenhuma, contra homens de armadura, cavalos e canhões. E anos se passaram e Chiapas foi cedida à capitania da Guatemala, não do México. É interessante que, nesse contexto, Chiapas sempre foi uma região pobre desde o começo. Não residia riquezas naturais em Chiapas. Não se encontrava ouro, prata, nem nenhum metal precioso. O único motivo de colonizar Chiapas basicamente era proteger o istmo de Tehuantepec, o istmo de Tehuantepec, que é a parte mais fina, digamos, do México, que o único motivo de ter ocupado aquela região era basicamente proteger da colonização inglesa e francesa. E Chiapas em si só servia de uma coisa para os espanhóis: tráfico humano. O tráfico da população maia naquela região foi intensa. E isso, mais tarde, desembocou na famosa Guerra das Castas, que se iniciou na região de Chiapas e logo se espalhou por toda a península de Yucatán. Bem, México em si foi um país marcado por uma divisão muito clara. O norte abraçou o capitalismo muito mais cedo do que o sul, que ainda dependia da forma tradicional indígena de planteio, e o latifúndio do sul era feito à base de uma estrutura social chamada de pueblo, que era basicamente uma terra comunal, como existia sempre naquela região, e desde sempre os maias utilizavam esse sistema de planteio. E o norte era marcado por um capitalismo pujante que era muito influenciado pelos Estados Unidos. Não é à toa que o norte foi o berço do liberalismo no México. E, bem, tudo isso nos leva ao evento que aconteceu no início do século XX, que é tão importante para a história quanto a Revolução Russa.
que foi a Revolução Mexicana, marcada pela diferença de vários grupos buscando objetivos diversos, mas que se uniram em prol de derrubar a ditadura sanguinária que foi imposta pelos Estados Unidos. E com todo esse caldeirão de ideologias, basicamente, tivemos dois bandos que se sobressaíram na questão da luta camponesa. O bando liderado por Pancho Villa, que era nortenho, era um liberal, mas que era a favor da reforma agrária, tal como o seu amigo de ideia, mas futuro rival, Emiliano Zapata, que é o grande líder indígena do Sul, que é a grande inspiração para esse movimento que vamos falar hoje. Bem, Emiliano Zapata era uma figura muito mítica para o México. Basicamente, ele era um caudilho semi-analfabeto que liderou a população do Sul com um contingente muito pequeno, mas que, com táticas de guerrilha, conseguiu se sobressair sobre bandos enormes vindos do governo central. E ele detinha um carisma que impulsionava o povo, que de dia lavrava e à noite lutava por ele. E é realmente impressionante o quanto Zapata virou um símbolo nacional da cultura mexicana. Tem uma referência de Zapata até mesmo em Chaves. Algumas pinturas de Zapata espalhado por ali e por aqui. No recente Besouro Azul tem o mural do NZL e tem o Zapata também no muro. No muro para você ver como o Zapata é uma figura mítica no México, tal como o Pancho Villa. Mas, em si, no começo, o Zapata foi tido como um simples bandoleiro. Essa imagem dele foi recuperada gradualmente após o governo mexicano entender que o Zapata não morreria, a sua ideia não morreria, então abraçou, mas mesmo assim tentou distorcer essa imagem para outra coisa, um símbolo nacionalista. Mas que, para quem realmente fez parte da luta com o Zapata, essa mensagem original nunca morreu. Zapata, como homem analfabeto, foi alfabetizado por anarquistas em si, irmãos Flores Magón, que também são bem importantes para o movimento anarquista do México, e influenciaram mais tarde o LZN em grande parte, mas é, a questão é que o LZN rejeita o anarquismo como a ideologia dominante do movimento, já que o entendimento é que é uma ideologia colonial. O LZN se apega muito mais à filosofia de democracia maia, que vem do livro Popol Vuh, o livro da governança popular maia. E isso é muito importante porque um traço essencial dessa revolução é a cultura, como mais tarde vamos falar nesse episódio. Mas prosseguimos para o começo desse movimento. Bem, após a conclusão da Revolução Mexicana, o México passou por um governo social-democrata que foi gradualmente cedendo cada vez mais à pressão americana, retornando praticamente ao mesmo estado que estava antes da Revolução. Claro que a Revolução trouxe conquistas, mas não foram suficientes e elas retroagiram, elas foram gradualmente cedendo. Aquela que era a Constituição mais evoluída da época foi revogada e foi se tornando cada vez mais simbólica e não a Constituição que valeu 2 milhões de mortos. Imagine isso. Para você aprovar uma Constituição, morreram 2 milhões de pessoas num país que tinha só 16 milhões. É realmente uma coisa que marcou o país. Essa Constituição é sagrada para grande parte dos mexicanos, que até hoje nas escolas recitam a Constituição como um texto sagrado. Isso é muito interessante no México. Bem, basicamente, após a Revolução, o governo foi cada vez mais se pondo debaixo da bota americana, e isso culminou nos anos 90 com a assinatura do Tratado dos Países da América do Norte, o NAFTA, que culminou na origem de um personagem que é bem importante para isso, que é o subcomandante Marcos. Então, apenas um professor de faculdade que decidiu abandonar sua vida acadêmica para seguir a vida da luta e se juntou ao movimento de guerrilheiros que já estava presente no norte das montanhas de Chiapas, e de lá, vamos dizer que começou o primeiro movimento de Chiapas. Dito tudo isso, a gente começa a falar que é o movimento de revolução no Chiapas ou o movimento zapatista. É o movimento do Exército Zapatista de Libertação Nacional, EZLN, como é oficialmente conhecido,
se formou na mobilização desses camponeses indígenas na região de Chiapas. E o grande intuito era colocar a pauta, como o Matt disse, das transformações das populações que estavam paupérrimas, basicamente. É interessante que 70% da população de Chiapas vive na pobreza até os dias de hoje. É uma região que ainda sofre da penúria. E se você for ver no mapa, Chiapas está num apagão constante comparado às luzes que tem no México. Você vê de noite aqueles mapas que mostram a iluminação, Chiapas está no escuro. E você se pergunta, é porque lá não se produz energia? O que que é? Na verdade, não. 50% de toda a energia mexicana vem exclusivamente da região de Chiapas. Veja só se os efeitos do colonialismo ainda não afetam aquela região. Falar um pouco da condição mexicana atual, hoje. A condição mexicana atual, como um todo, temos alguns elementos. O México é dividido em poderes, entre as milícias oficiais, o exército e a polícia. O exército e a polícia mexicanos não são legais, em nenhum sentido. Aliás, eles são tão violentos quanto, se não mais, do que as milícias ilegais. Existem as milícias ilegais, urbanas, ex-policiais, similar ao Brasil, mas mais com uma unificação da milícia legal. E você tem, é claro, o exército mexicano, que trabalha diretamente para o governo. E você tem, por fim, o clássico cartel. Os cartéis do México são absurdamente poderosos. Eu falo equipamento de guerra poderoso. Eu falo tem tanque de guerra. Os caras têm. Além de ser famosos pela crueldade, né? Não é à toa que cartel mexicano é um termo pra gore. Não, sim. E tipo, os cartéis são absurdamente poderosos. Tipo, não é. Não é. Aqui no Brasil a gente tá acostumado a falar do Rio de Janeiro e tudo mais, mas um cartel mexicano controla situações inteiras do país, não é tipo uma cidade, mas o país inteiro, muitas vezes. E isso você adiciona a extrema violência da polícia, que a polícia do Brasil é violenta, mas a polícia mexicana é muito mais. E a violência do exército. Sim. Porque a polícia e o exército estão ali pra proteger a burguesia mexicana. E a burguesia americana, tá? Nós temos que saber que os Estados Unidos sempre têm uma onda de imigração. O pessoal fala dos migrantes mexicanos, mas os Estados Unidos migram muito pro México, principalmente pessoas ricas para comprar casas no México e para viver no México como pequenos reis enquanto eles expulsam as populações locais. E pra traficar Viagra e remédio, porque não tem SUS nos Estados Unidos. E eles só aproveitam da indústria de medicamentos do México pra vender mais barato nos Estados Unidos. Sim. Então, com tudo isso, o México tem uma situação muito conflituosa internamente. Você tem o exército do governo, que é absurdamente violento, você tem a polícia também absurdamente violenta, você tem os cartéis, também absurdamente violentos. E você tem os Estados Unidos, que também tem uma relação colonial. Chiapas, que a gente conhece, Zapatas, como o pessoal chama, surge nesse meio dos anos 90. E aí a gente tem o movimento atual. Os cartéis são absurdamente poderosos. Zapatas proíbe venda de drogas. O uso de drogas também. Por causa que os cartéis são tão poderosos, mas tão poderosos lá que é questão de sobrevivência. Tipo, é questão de sobrevivência. De drogas lá é mais além dele. Até porque, mais ao sul, tivemos o caso da Guatemala, né? Quem lembra do jogo Contra. Basicamente, você tá jogando com um americano que tá apoiando vários traficantes contra a Revolução Popular da Nicarágua. Sim. Exatamente. E aí surge a revolução do exército, o Exército Zapatista de Libertação Nacional. O Exército Zapatista de Libertação Nacional é um exército de emancipação nacional mexicano. Ele, como já foi dito, ali que o Matt falou muito bem, é a questão de que eles desejam uma emancipação mexicana, tanto dos Estados Unidos, quanto dos cartéis, quanto da polícia e do exército. Ou seja, a burguesia nacional. Eles desejam uma nova cultura indigenista, que é que eles colocam, como se eles têm uma filosofia própria sobre as próprias culturas indigenistas que eles mesmos desenvolveram. Por isso eles não se chamam de anarquistas. E por isso eles também não se chamam de marxistas. E por isso eles falam que o marxismo e o anarquismo são pensamentos coloniais. Eles funcionam como ideologias coloniais. Porque Na para verdade, eles... você vê um tema parecido quando você pega o que o Matt colocou e o que você pode estudar neles, que é eles têm 3 pontos específicos. Eles colocam o camponês, o indígena e o latino como figuras principais
no composto desse povo. Esses são sempre os temas que eles estão colocando como figuras. Porque faz muito sentido. Basicamente o que maior compõe Chiapas são essas três figuras. E elas se intercalam entre elas como ponto principal de quem vai representar isso. Não é à toa que a questão cultural é tão importante para o movimento, tão importante quanto a luta armada. Porque a gente vê como o exemplo de Chiapas, a questão cultural é tão inserida no povo que serve como arma na luta de libertação. Coisa que foi abandonada por muitos movimentos da América Latina, como as Farc, que focaram tanto na luta armada que acabaram distorcendo o movimento como um todo. Sim, exato. Chiapas é pobre. Chiapas é muito pobre, como o Matt diz. E é uma região subindustrializada. É uma região, eu diria até desindustrializada. Uhum. A única resquício de industrialização de Chiapas são as 7 hidrelétricas que percorrem a região. Uhum. E o que é uma região desindustrializada, sobre a contexto? É uma região que tem toda a indústria, que tenta fazer uma manufatura própria, mas que é sabotada, destruída por forças externas. Desmantelada por forças externas. Como aconteceu no Brasil. Mas eu acho que Chiapas é uma região que foi desindustrializada. É uma região que teve sua chance de industrialização, de crescimento econômico, em qualquer nível, cortada de si. E isso, somado aos cartéis com poderes absurdos, à polícia extremamente violenta, ao governo corrupto, ao governo extremamente corrupto, é um solo fértil para revolta. E um solo fértil para revolta se tornou. Tanto Os que zapatistas, eles não lutam apenas contra o governo, como eu disse, mas um dos grandes inimigos deles são os cartéis. Os cartéis são extremamente violentos, os cartéis tentam se infiltrar em todos os níveis da sociedade. Corrupção é absurda. Yeah. Tanto que é uma das coisas que colocam recentemente. Eles fizeram postagens no jornal local deles, 20 postagens no total, onde eles colocam basicamente entre prosas, rimas, montagens de vídeo, textos, ensaios e várias outras formas de expressão, tudo que estava acontecendo em Chiapas, as chapas que eles estavam ocupando, tudo que eles estavam fazendo de projetos, problema que eles estão tentando fazer para solucionar, os desafios, o que vem pela frente. Uhum. É um ataque muito comum a experiência de Chiapas, ou dizer que a experiência morreu porque acabou a luta armada. Isso para um povo que é de origem maia, que muita gente aprende na escola que o Império Maia estava em colapso, não existia mais Maia, a civilização tinha ido pro caralho já. Mas isso é uma grande mentira. O Império, a civilização Maia estava dividida, na verdade. E foi nesse contexto que o Popol Vuh foi criado, o livro que é bem influente para o movimento em si. Ele é um livro que mostra como a governança das comunidades é importante. Nessa coisa aí do movimento ter acabado por causa da luta armada é tão ridículo, mas tão ridículo. Porque o pessoal tava falando que o movimento estava acabando. Basicamente, o pessoal de Chiapas fez um anúncio há uns meses atrás falando que eles não. O sistema atual deles estava insustentável, estava tendo corrupção grandiosa demais, as pessoas estavam fazendo lutas no meio das capitais, estava tendo luta armada tanto contra os cartéis quanto entre si. Estavam tendo brigas violentas de poder em Chiapas, estavam fazendo briga de micropoder, estavam fazendo politicagem com cartel e tudo isso. Muita gente começou a falar que isso foi a prova da falha dos sistemas descentralizados. Mas Chiapas virou atrás e falou: vai todo mundo tomar no cu, a gente vai descentralizar mais. A gente vai descentralizar mais. O problema O sistema ele é um nível de descentralização que, tipo, qualquer assentamento com pessoas meio que tem uma unidade de base, porque vai, sabe, crescendo até um nível maior. É um negócio muito impressionante agora. Uhum.
Sim. E junto com isso teve uma recente expansão do movimento. O pessoal não comenta tanto, mas o movimento está se expandindo e continua com toda a força. Com tudo isso colocado, a gente basicamente tem que o que a gente pode ver é uma é, a EZL, sabe, eles estão tentando fazer um projeto deles. O que eles mantiveram nesse processo foi a descentralização, a utilização de questões lúdicas e não alienar a base do movimento. E que, três, mesmo numa situação super precária, eles estão conseguindo se manter muito bem. E eu acho que a gente Uhum. pode ter muito com isso. Sim. Isso vem de uma. Esse negócio de que o movimento tá acabando vem de gente que não entende como movimentos funcionam e de que pessoas que fetichizam a violência em um nível extremo. E eu Uhum. falo isso com convicção. Porque, tipo, o que aconteceu foi que, acho que em 2008, 2005 por aí, Chiapas abaixou as armas. Eles abaixaram as armas contra o governo mexicano. Chiapas estava em um cerco fudido. Não entrava comida, não entrava remédio, não entrava nada. Inclusive, tem um post sobre isso, que é literalmente ele fazendo uma prosa sobre a situação de uma garota que o subcomandante Marcos encontra, que ela tá morrendo de uma doença totalmente tratável. Se eu não me engano, era tuberculose. Ela tá morrendo de tuberculose. Pode ter sido outra. Eu tô falando de memória, pessoal, mas ela tava morrendo de tuberculose. Uma doença perfeitamente tratável. E o comandante Marcos tá vendo essa menina morrer. E ele fala que essa menina foi uma das decisões para abrir comércio com o governo mexicano. Porque eles precisavam de remédio. Eles precisavam de comida. Eles precisavam de água limpa. Eles precisavam de roupas. Eles precisavam de equipamentos médicos, em geral. Eles precisavam de médicos. Eles precisavam de gente. Eles precisavam Sim. de tudo. E a decisão para baixar as armas veio com um acordo Foi um acordo com o governo mexicano que eles Uhum. fizeram. Isso é uma coisa bem importante de ser falada, porque, sabe, existe algumas pessoas que são convictas de que você morrer na luta armada é o certo. Como muitos movimentos anarquistas, tipo, erroneamente se jogaram pra forca sem pensar, tipo, que o importante não é a violência em si, a luta armada da derrubada extrema através de poder bélico em si. Isso levou muitos movimentos como o chinês ao fim, tipo, diferente do que está acontecendo tanto em Rojava quanto em Chiapas. E Chiapas não é um movimento anarquista, mas é um exemplo muito bom a se tomar, principalmente para movimentos descentralizados. Você precisa sobreviver e você precisa que aquela revolução continue, porque a revolução é feita passo a passo todos os dias. Sim, e eu vou arriscar falar uma coisa polêmica aqui. O pessoal que fica fetichizando essa questão de morrer, gente, você não é um mártir cristão no século I, abaixa muito a bola, sabe? Sim. Não é à toa que Ótimo. subcomandante. Não é à toa que subcomandante Marcos é uma ideia. Subcomandante Marcos é uma ideia por isso. Você não precisa de um Marte, você precisa de uma ideia coletiva que vai impulsionar as pessoas através de, sabe, simplesmente convívio. No fim, gente, não é sobre quem morre, mas sobre quem vive. E no fim, o subcomandante Marcos viu que a garota precisava de remédio. E que as pessoas precisavam de comida e água. E equipamento de tudo. Para fazer. E melhor equipamento para fazer comida, para plantar. Eu vou fazer uma pequena tangente. Vocês acham que trabalho de fazenda é fácil? Vocês acham que Não, plantar comida é fácil? Não. Eu sei por fato que é muito difícil, na verdade. É. Tem 1 milhão de coisas que pode acontecer. Uma noite tem uma geada e pronto, você perdeu sua plantação inteira, fudeu. é, Sabe? Tipo, tem 1 milhão de coisas que pode acontecer. O solo pode estar ácido demais, a água pode estar contaminada. Um Sim. milhão de coisas pode acontecer. Uma doença pode se espalhar entre os trabalhadores. Uma doença pode se espalhar entre a plantação. Sabe? Tipo, pode vir doença, planta Uhum. pega doença. Sim, Principalmente planta de plantação. Planta pega doença, tem sim. praga, E inseto. naquela região, os cartéis podem queimar sua plantação também. É. Plantar comida não é fácil, gente.
Vida agrária não é fácil. E não é mil maravilhas, não. E aí é que tá. Quando a gente tá falando da vida humana, se você tá pensando mais em quem atira mais e quem luta mais do que em melhorar a vida humana aqui e agora, você tá com suas prioridades trocadas. Tá com suas Exato. prioridades muito trocadas. Uhum. E é por isso que eu entendo perfeitamente o porquê Chiapas teve que abaixar as armas. Eu entendo perfeitamente. Porque tem gente lá que é criança, tem gente idosa, tem gente com deficiência. É uma região inteira. Não é mais uma revolta no meio da floresta, no meio de uma floresta atirando em exército do governo, não. Tem uma região, tem gente, tem pessoas. Uhum. E é interessante como o Chiapas não se limita a simplesmente se isolar, como muita gente tenta atacar a experiência. Não, eles estão isolados, eles não têm contato com o exterior, eles não são, eles não têm nada de internacionalistas, mas isso é mentira. Chiapas tem muito contato com a região de Rojava, apesar disso não ser tão difundido. Uma economista de Rojava muito famosa foi para Chiapas ensinar, trocar conhecimento e levar também o conhecimento de Chiapas para Rojava. Fez uma troca cultural muito importante. E isso é bem simbólico, visto que são duas regiões que estão em situações tão parecidas. Exato. Exato. Os zapatistas estão fazendo um trabalho incrível. A gente não pode negar, os caras estão fazendo um trabalho. E a gente pode Uhum. falar de várias coisas e um dia a gente fala, mas hoje, tipo, vamos. É uma trajetória longa, difícil. É uma trajetória que toma decisões difíceis. Muito difícil. Se Com desarmar é certeza. uma decisão difícil. Porque uma vez que você abaixa as armas, você não sabe se você consegue levantá-las de novo. É uma decisão É, muito difícil. É uma decisão difícil, cada decisão que eles tomam é uma decisão difícil. É precário. É tipo muito precário. Então Chiapas é uma coisa que a gente deve olhar e entender o que eles fazem lá e por que eles fazem o que fazem. Sabe? Não, mas exatamente, eu acho que a gente deveria levar como aprendizado, até por todos os elementos, pela proximidade. Não, Chiapas não tá em outra, sabe? Chiapas não é uma realidade muito estranha da nossa. Chiapas é uma realidade muito próxima. Uma realidade que pode acontecer aqui ou numa região ao norte do Brasil. Tá acontecendo agora no interior do seu estado. Você não tem conhecimento. Então eu acho que é uma coisa interessante da gente pegar e entender. Até porque, como foi colocado antes, eles, até para se manter, até para manter essa coesão, para manter esse espírito vivo, Chiapas continua estimulando a poesia, a prosa, o canto, a dança, a pintura, a cultura. Chiapas é, é um oásis cultural assim, incrível. Os murais que eles fazem, a forma como eles se portam diante do exterior, tudo muito lírico, é muito lúdico. E não é lúdico porque simplesmente eles sabem, querem fazer as coisas de uma forma boa. Mas é lúdico porque é uma forma, é uma estratégia de se manter coeso, se manter vivo. Porque se você tirar esse elemento, você perde muito dessa conexão com o próximo, com as pessoas que estão ao seu redor. Manter essa conexão, manter essa coisa viva, de olhar pro outro de uma forma sensível, até íntima, é necessário também. Porque querendo ou não, sem cultura, sem, sabe, sem esses elementos de até inutilidade, não são inutilidades assim no escopo maior. Você perde o sentido de fazer coisas. Uhum. Bem, e é com isso que a gente encerra aqui esse episódio.
Bem, a gente pode tirar de conclusão que tudo isso, que a gente tem muito a aprender ainda com Chiapas, da forma que eles sobrevivem esses 30 anos, não só esses 30 anos, a gente está falando aqui de uma luta secular, uma luta que, como o subcomandante Marcos bem disse, está há mais de 500 anos. E a gente não poderia encerrar o episódio sem antes deixar um Viva Zapata. Viva Zapata, viva Chiapas! Viva. Creio que é isso, pessoal. Muito Até mais, pessoal.